Boa noite, igreja. É com muita alegria que eu recebi esse convite desse amigo querido, Alfredo e a Rafa. Tem um lugar especial no meu coração, no coração do meu marido. Nós pastoreamos eles na sede, aqui no Rio. Eu fui discipuladora da Rafa, a minha ovelha que menos deu trabalho. Eu estou com 2 discípulas aqui hoje. Obrigada pela companhia. Muito especial ter vocês comigo. E quero me apresentar um pouquinho. Sei que o Alfredo já falou, mas eu sou esposa do Pedro Vux. Nós lideramos juntos a juventude da igreja da Barra e a Rede Branca também. Nós temos esse desafio maravilhoso, que é cuidar dos jovens, que é entregar para eles munição, para que eles consigam, de fato, ser o que Deus espera que eles sejam na sociedade, dentro de casa e no mundo. Então, sempre que o Senhor soprar o nosso nome, o nome do Alfredo, da Rafa, na mente de vocês, separem esse tempo de oração, porque nós nos colocamos na linha de frente para lutar o bom combate até que o Senhor venha. Amém? Bom, eu recebi esse tema, que é um tema tão especial para mim, né? Falar sobre família. Eu tenho 2 filhos, um está com 13 anos, o outro vai fazer 10, sexta-feira. O Vitor cismou que ele vai virar um homem sexta-feira. E ele botou na cabeça que 10 anos vai fazer... Ele está olhando no espelho, assim, para ver até se está nascendo barba já. 10 anos. Aí ele botou na cabeça que ele vai virar alguém diferente. Então, eu estou trabalhando isso nele, para ele não se frustrar, porque ele vai acordar igual. Né? Não vai ter nenhum pelo. Meu marido até falou, vamos colar um pelo nele. Assim, eu falei, não vamos, porque vai cair. Aí ele vai ficar triste. Mas eles são uma bênção, uma figura, eles são o melhor de mim. Não tem nada melhor do que olhar para os nossos filhos e ver neles aquilo que o Senhor nos entregou, as nossas flechas. Né? A palavra do Senhor diz que nós temos uma aljava com flechas, para atirar essas flechas no tempo certo. E entender que eles não são meus, dói um pouquinho. Né? Mãe, quem é mãe aí? Levanta a mão. A gente sabe que os filhos não são nossos, mesmo a gente não aceitando essa dura realidade, eles são do Senhor. Né? E aprove o Senhor que eles sejam a nossa melhor versão, que a gente consiga ser os melhores discipuladores da vida dos nossos filhos, pais também, os melhores discipuladores dos nossos filhos. E a gente vai falar bem sobre isso. O Alfredo me deu essa mensagem, né, esse tema, e eu fiquei muito feliz. Porque você sabe que você está numa igreja que de fato importa com você, quando ela separa um mês de maio inteiro para tratar questões familiares. Quando ela separa o mês de maio para ensinar sobre prevenção do abuso infantil. A gente teve o seminário do Maio Laranja recente lá na sede, e nós já temos algumas situações que já apareceram e a gente está lidando com isso, cuidando das famílias, né? Porque tudo começa no início. É uma mensagem que alguém manda, então a prevenção é isso. Você age prevenindo o mal. E nós já entendemos que algumas bandeiras vermelhas surgiram e a gente já está instruindo as crianças e as famílias que existem predadores no mundo. E essas crianças já entenderam aonde elas podem e aonde elas não podem ir. Então, se você tem alguma família que tem criança, ou se você tem contato, é professor em escola, venha, se capacite. Se você é casado, né, e tem um projeto de ter filho, em nome de Jesus você vai ter, venha, se capacite. É muito importante você entender, né, se você lidera o Kids, se você serve no Kids, venha também. Se você lidera ou serve, ou é adolescente, todos são bem-vindos, porque a informação nunca é demais. Se algo aparecer perto de você, eu tenho certeza que você vai conseguir dar suporte para essa família.
entregar um abraço acolhedor, uma palavra do Senhor, mas também agir. Porque a gente precisa agir na maioria das vezes. Tá bem? Eu sou Pérsia, sou enfermeira, também foi o mês da enfermagem, né? Maio também, maio é lindo. É família, é trabalhador, é enfermeiro, é prevenção do abuso. Maio é um mês muito especial. Estou com uma discípula que é enfermeira também, Camila. Profissão honrosa, graças a Deus. Mas eu não exerço mais. O Senhor me chamou para rasgar minhas redes, né? E eis-me aqui, servindo o Senhor, até Ele me mandar fazer outra coisa. E eu tenho certeza que não vai. Porque em qualquer trabalho que a gente tenha, secular ou não, nosso papel é servir o Senhor, né? O título da mensagem hoje é o alicerce que sustenta gerações. Família. O alicerce que sustenta gerações. A gente vai ler Salmo 127. Se você puder, abra comigo, por favor. Salmo 127. É um salmo curto, a gente vai ler ele todo. A palavra de Deus diz: se o Senhor não edifica a casa, em vão constrói o trabalhador. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto dormem. Os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Feliz é o que tem uma aljava cheia delas. Não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos às portas da cidade. Senhor, essa é a Tua palavra. Usa-me como um instrumento santo em Tuas mãos, que eu consiga edificar a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, a gente tem enfrentado hoje uma guerra. Muito tem se falado sobre guerra, né, nos noticiários. Mas a gente precisa entender que nós todos estamos enfrentando uma guerra silenciosa dentro dos nossos lares. E essa guerra, muitas vezes, por ser silenciosa, ela não nos posiciona como soldados para enfrentar essa luta. Quer saber que guerra é essa? Essa guerra, ela está camuflada de autenticidade. Hoje em dia, tudo é muito autêntico, tudo é muito novo. Qualquer hora, qualquer momento, chega uma novidade dentro da sua casa, um assunto diferente, maquiado de liberdade. Hoje todo mundo quer ser livre, todo mundo quer ter o quê? Liberdade para fazer o que bem quiser, liberdade para pensar, ser o que quiser. Essa liberdade, ela tem tomado os nossos lares e entrado dentro das mentes e dos corações, a ponto de você começar a se questionar se de fato isso é um copo, porque esse copo pode servir para outra coisa e esse copo pode ser o que ele quiser. Essa liberdade de pensamento, ela vai contra a palavra de Deus, porque o Senhor, Ele não erra em te projetar. O Senhor, Ele não erra em construir sonhos familiares e bases familiares dentro do seu lar. Mas hoje em dia a liberdade ela está tão disponível dentro das casas que eu posso ter a liberdade de escolher ser homem ou mulher. Hoje em dia eu posso ter a liberdade de construir a minha família a partir de um bebê reborn, que nada mais é do que um boneco, que eu chamo de filho, eu tenho cartão de vacina, e hoje em dia, no estado do Rio de Janeiro, está para sair até uma lei sobre o nascimento do boneco, reborn, é o nome disso. Hoje em dia, essa liberdade está levando a gente para um lugar que vai contra a cultura do reino. Enquanto o Senhor nos dá um molde, um padrão perfeito, essa liberdade maquiada de autenticidade está levando a gente na contramão e fazendo com que a gente aceite todas essas mudanças, porque a modernidade está aí. E eu quero ser jovem para sempre.
Então eu preciso aceitar a modernidade. Eu estou, de fato, desconstruindo aquilo que Deus criou. Quando eu aceito que essa liberdade pode ser o que eu quiser, pode me levar para onde eu quiser. Deus não erra, e a gente precisa entender isso. Hoje, nós estamos sendo influenciados por influenciadores que não carregam base nenhuma, teológica, cristã, relacionamento com Deus. Tem tanto influenciador de coisa nenhuma fazendo a gente comprar aquilo que a gente não precisa. Já parou para pensar? Tem uma moça muito famosa aí, não posso citar o nome porque eu estou sendo gravada. Mas tem uma moça muito famosa que faz umas dancinhas no TikTok. Ela vende uma balinha para crescer cabelo. Não sei se você já pegou no ar aí quem é. Muito famosa ela. Ela vende essa balinha e ela está ganhando um dinheiro danado com essa balinha. E aí, sabe o que eu descobri? Que o cabelo dela é peruca. É aplique. Vocês sabiam disso? Eu fiquei chocada quando eu descobri. E ela vende todo dia, toda hora, e você entra, o estoque acabou. E ela está fazendo rios de dinheiro com isso. Porque ela está vendendo para a gente uma imagem daquilo que ela não é. E eu compro essa gominha no intuito de ter aquele cabelo. Não vai ser com a gominha. Eu preciso comprar uma peruca parecida com a dela para eu ter aquele tipo de cabelo. Só que ela não fala que aquilo é aplique. Os influenciadores que entram dentro da nossa casa todos os dias através desse equipamento aqui, ó, facilitado demais, né? Você se conectar ali, entrar no mundo de todo mundo. Hoje a rede social está aí, você consegue entrar dentro das casas de uma forma tão esquisita. E aí a gente começa a se alimentar daquilo, porque nós somos influenciados pelas 5 pessoas que a gente mais consome na nossa vida. Então, eu quero te alertar para você tomar um pouquinho de cuidado com quem você tem se alimentado. Quem está sendo seu influenciador? Começa a analisar essa pessoa além daquilo que ela produz para te entregar. Começa a avaliar isso. Pesquisa, sai do Instagram, sai das redes sociais e dá um Google sobre aquela pessoa. Pontos negativos da fulana. Pontos negativos do fulano. Começa a pesquisar de verdade. Se de fato essa pessoa vale a pena ser seguida, ser consumida, aquele conteúdo que ela produz para fazer com que você enxergue ela como a salvadora da sua vida, esteja de fato aqui, ó, dominando a sua mente. A gente precisa ter muito cuidado, porque essa modernidade ela vai entrando na nossa mente e a gente nem percebe. Quando a gente vê, opa, já foi. Daqui a pouco está chegando um bebê reborn lá na sua casa. Não estou brincando. A gente está vivendo num mundo que, olha só, tem muita mãe e muito pai aqui. Mas também tem jovens que ainda não são. E vocês vão concordar comigo. Na nossa época de ser pai e mãe, era mais simples. Era pai, era mãe. Hoje em dia, os jovens estão com medo de serem pais. Os jovens estão com medo de assumir uma responsabilidade no altar para viver o sim para sempre com o outro. E quando assume, tem a dificuldade de aceitar ser pai e mãe. E aí o que está acontecendo? Essa modernidade, caracterizada de outro nome, está fazendo com que a gente comece a mudar as coisas de lugar. Eu não sei se tem mãe e pai de pet aqui, mas eu vou falar com vocês. A gente está colocando cachorro no lugar de filho. A gente está colocando planta no lugar do pet. E
quando a gente analisa a criação de Deus, Deus nos criou para dominar sobre os animais. Deus nos criou para cultivar o jardim. Então, nosso papel sobre animais e plantas é cuidar, não substituir por gente. Cuidado. Sempre é tempo de mudança. Eu preciso falar isso com vocês. Não podemos normalizar essa autenticidade, essa liberdade e essa desconstrução da família. É um tema importante e nós estamos tão enraizados em outras coisas que a gente começa a sentir com que esse tipo de fala seja confrontador para a gente. Cachorro é bom demais, eu tenho um monte. Amo todos eles. Eu gosto tanto do meu cachorro que ele deu filhote, eu dei um para o Alfredo e para a Rafa. Falei, vocês precisam amar cachorro. Então eu tenho o irmão do Zé. O irmão do Zé chama Ório, está lá em casa, ele come tudo que eu deixo jogado pela casa. É um cachorro que parece o Tasmania. Come minhas bíblias. Já viu? O cão também tem fome da palavra de Deus. Come minha Bíblia. Terceira Bíblia que ele comeu minha. O Zé também come, né? É da raça. Entendam isso, amigos. Eu preciso dizer para vocês com o coração assim muito transparente. Nós somos feitos imagem e semelhança do Senhor. Nós não podemos normalizar como igreja esse tipo de situação. Amar cachorro, a gente ama mesmo. Faz vozinha fininha. Eles fazem uma festa na hora que a gente chega em casa, é gostoso demais. Mas cachorro é cachorro. Gente é gente. Planta é planta. Vamos começar a limpar as nossas lentes e cuidar de fato daquilo que o Senhor espera que a gente cuide. Ser, de fato, aquilo que o Senhor espera que a gente seja. Jovens, planejem as famílias de vocês. Aqueles que já são casados, planejem os filhos. A gente não pode ter medo de alargar as nossas tendas, porque o Senhor nos sustenta. A palavra do Senhor diz que Ele nos sustenta. Então, não temam. Deus não muda, a família ainda é o primeiro projeto de Deus. Depois de Deus criar o homem, a primeira instituição que Deus criou foi a família, para só depois Ele criar a igreja. Então, vamos dar importância para dentro da nossa casa. Não vamos negociar valores e princípios. Deus criou a família. Em Salmo 127, Deus nos lembra que construir sem o Senhor é inútil. Se o Senhor não construir a casa, será inútil trabalhar na construção. O que esse salmo está dizendo para a gente? Que se o Senhor não estiver com a gente, a força do nosso braço é em vão. Eu preciso que o Senhor esteja dentro da minha família, para que a partir disso a minha família seja uma família abençoada. Hoje Deus quer restaurar os nossos alicerces. E o primeiro ponto dessa mensagem é que famílias cristãs deixam legados eternos. Em Gênesis 18, vai dizer que: pois eu os escolhi para que ordenes a seus filhos que sigam o caminho do Senhor. Aqui Deus está falando com Abraão assim. Abraão, ele foi chamado não apenas para ser pai de uma nação. Deus diz para ele: eu o escolhi para que ordene a seus filhos que sigam o caminho do Senhor. Deus está chamando Abraão não só para ser pai de uma nação, mas para ser pai dentro da casa dele. Antes de nascer Isaac, nasceu a missão de discipular a próxima geração. O discipulado cristão dentro da nossa casa, ele não pode ser negligenciado. Eu quero dar para vocês um exemplo maravilhoso de um homem cristão, teólogo, influencer, um bom influencer. Pena que ele não está mais entre a gente, mas é um excelente influencer. Eu quero dizer para você, Jonathan Edwards, o maior teólogo avivalista da América.
Ele foi pai de nada mais, nada menos do que 11 filhos. Influente, escritor, teólogo, professor, um excelente marido, mas ele foi reconhecido mesmo por ser um excelente pai. Jonathan Edwards viajava para pregar, ele era muito reconhecido. Só que ele tinha um combinado com os filhos dele. Ele tinha 1 hora por dia de tempo de qualidade com todos os filhos. Imagina só, você tirar 1 hora do seu dia, todos os dias, para ter um tempo de qualidade com seus filhos. Jonathan Edwards fazia isso. E quando ele viajava para a missão, quando ele viajava para ensinar, para pregar, quando ele não conseguia tempo com os filhos, porque os filhos iam fazer outra coisa, sabe o que Jonathan Edwards fazia? Ele anotava assim, ó, na dívida, ele tinha um caderninho de dívida. Estou devendo 1 hora com meus filhos. No segundo dia, se ele não conseguisse, estou devendo mais 1 hora com os meus filhos. E aí, quando ele conseguia, o que ele fazia? Ele pagava a dívida. Ele falava, hoje nós vamos ficar 3 horas juntos, fazendo o que vocês quiserem. Mas vão ser 3 horas intencionais, onde nós vamos discutir de fato o caráter de Jesus, onde nós vamos discutir de fato o que está faltando na vida de vocês, onde é que vocês estão errando. A gente vai começar a moldar o caráter de vocês, para que vocês sejam a melhor versão de um filho de Deus. Sabe o que Jonathan Edwards escolheu com tudo isso? Olha o legado que ele deixou para a família. Nenhuma da sua descendência foi presa. Ele não tinha descendentes que cometeram crimes e foram presos em uma cadeia. E eu estou falando de neto, bisneto. Alguns dos familiares de Jonathan Edwards foram senadores, outros pastores, teve general, teve reitor de universidade, muitos médicos, escritores, nenhum criminoso conhecido. Esse é o legado de um pai presente, aquele que semeia no solo fértil da sua família. Nenhuma outra pessoa pode substituir o papel do pai e mãe. Existem sementes no bolso dos pais que estão disponíveis para semear no solo do filho, que só a gente consegue fazer. Só que hoje o nosso tempo está tão corrido, essa modernidade está levando a gente a se ocupar de tantas coisas que não levam a gente em lugar nenhum, que a nossa mente está tão cansada que quando a gente chega em casa, a gente só quer se jogar no sofá, se jogar na cama. E o tempo de qualidade ele vai se perdendo. O tempo de discipulado ele vai se desfazendo. E a gente começa a ser pais presentes só fisicamente. A gente chama isso de pai ausente presente. Mãe ausente presente. Porque a gente não está ali. O nosso corpo está. Tem hora que os nossos filhos falam e a gente fica assim, aham. Vou contar para vocês, eu erro muito, tá? Teve um dia que o Vitor virou para mim e falou assim, mamãe, aí eu, oi. Aí você para de ouvir, né? Do nada, é um negócio. Mamãe, oi. Né? Pode? Aí eu, aham. Gente, apareceu uma tartaruga lá em casa. Eu falei, Vitor, o que é isso? Aí ele, você deixou. Aí eu, não me lembro. Quando foi que eu deixei isso, Vitor? Ele, mamãe, eu te pedi, eu estava com o vovô no telefone, e você falou, aham, e ele ouviu. Aí ele foi lá e comprou minha tartaruga. E agora a gente tem um aquário desse tamanho, que eu tenho que limpar todos os dias. Eu falei, oh, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Eu não tenho tempo. Agora eu vou ter que cuidar da tartaruga. Pois é, a tartaruga está lá. Entendeu? Se eu tivesse prestado atenção no que ele tinha falado, a tartaruga ia estar em outro lugar. Se der filhote, eu vou te dar um, tá, Alfredo?
Jesus disse: eu vos escolhi para que deem frutos, e frutos que permaneçam. Existem muitas sementes que são eternas. E elas são plantadas, sabe aonde? Nas nossas mesas de jantar. Jesus disse que nos daria frutos eternos. Que frutos são esses? Antes do fruto vir, existe uma semente. E essa semente está dentro dos nossos bolsos, pai e mãe. E elas vão ser semeadas, na maioria das vezes, nas nossas mesas. Do café da manhã, do jantar, do almoço em família, no fim de semana. Eu não sei como que a sua rotina é. A minha rotina é muito intensa no fim de semana, porque no fim de semana a gente tem culto da base, culto do Beuã, no domingo tem 3 cultos, e tem uma demanda gigante de ovelhas. Então, o nosso dia da família é na segunda-feira. E eu sei que, para a maioria de vocês, isso é difícil demais de acontecer. Mas eu quero que você analise como é a sua rotina, para que você consiga ter um dia de qualidade com a sua família. Pérsia, eu não consigo ter o dia. Então, tenha meio-dia. Não consigo meio-dia. Então, faça como Jonathan Edwards. Tira 1 hora do seu dia. Para você ser intencional com a sua família. No início, é difícil. Nem todo dia vai ser fácil. Mas Deus é conosco. Vai ter dia que vai ser difícil mesmo. Vai ter dia que você vai querer sair dali daquele ambiente, esconder no seu quarto, no seu lugar seguro. Porque o seu filho vai te desafiar, o seu filho vai te perguntar coisas que você, às vezes, não está preparado para responder. Às vezes, ele vai te confrontar. Bem-vindo à família. Não existe nenhuma família perfeita na Bíblia. Quero deixar esse fardo mais leve para você. Aqui, ó, não tem família perfeita, não. Se você encontrar, me fala. E aí a gente acha que, na nossa vez, a gente tem que ser perfeito. E quando a gente falha, a gente desiste. Não existe família perfeita. A começar pela nossa. Então, relaxe os seus ombros. Não desiste. Todo dia é dia de tentar mais uma vez. Talvez o púlpito da sua vida seja a sua casa. Já pensou nisso? A maioria das pregações da minha casa, minha, do meu marido, elas surgem na nossa mesa de jantar. Elas surgem no nosso dia a dia como família, elas surgem no nosso dia a dia como pai e mãe, como marido e mulher. Às vezes, o seu púlpito é a sua mesa de jantar. Às vezes, o seu púlpito é a sua cozinha, ali onde você prepara a refeição. Às vezes, o seu púlpito é o sofá da sala, onde você senta e vê os seus filhos acordando de manhã. Beleza aquilo, né? Quando é pequenininho, é bonitinho. Vai crescendo, vai ficando jovem, o negócio vai ficando esquisito. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Você está construindo um lar ou sobrevivendo dentro da sua casa? É uma pergunta para confrontar mesmo a gente, sabe? O que você tem feito para, de fato, levar o seu lar aos pés do Senhor e glorificá-lo? O segundo ponto é: o lar é o primeiro campo de discipulado e saúde emocional. Lá em Deuteronômio diz: ensinem com persistência aos seus filhos. Conversem sobre isso em casa. Parece que está escrevendo para a gente hoje, né? Ensine com persistência aos filhos. Ou seja, Deus aqui já está dizendo que não vai ser fácil. Não vai ser na primeira nem na segunda vez que ele vai entender. Ensine com persistência aos filhos. Conversem sobre isso em casa. Deus está ensinando para a gente que o discipulado ele vai começar antes do culto. Antes de eu levar os meus filhos para a igreja, o discipulado já começou dentro da minha casa.
Começa quando eu oro pelos meus filhos, começa quando eu perdoo ou sou perdoada por eles. Começa quando a minha família vive o Evangelho todos os dias. O Vitor e o Bernardo, eles estudam na mesma escola. E aí, eles trazem muitas questões para casa, né? E aí o Vitor está com esse negócio de fazer 10 anos e não sei o quê, e ele quer uma festa perfeita e está planejando os detalhes. E aí aconteceu de uma amiga dele da sala sofrer bullying. A mãe mandou mensagem no grupo que a gente tem do WhatsApp, falando, né, que eles estão falando, as crianças são muito criativas. Isso aí eu não posso negar, não. A menina não gosta de inglês, e aí os meninos apelidaram ela de alergia a inglês, que ela não consegue fazer algumas atividades. Ok, aí eu estou conversando com o Vitor, falando, Vitor, você precisa ajudar ela. Você está metido nessa confusão? Eu ri. Falei, então não ri, porque isso não é legal. Você vai ajudar, você vai pegar os meninos que estão fazendo isso, você vai falar para eles que não está legal. Ah, mamãe, mas aí eles vão falar que eu estou querendo namorar com ela. Falei, não, ninguém vai falar que você está querendo namorar com ela. Você vai estar mostrando para eles que você se importa com a sua amiga. Mas aí eles vão cantar com quem será e vão botar o nome dela no meu aniversário. Falei, filho, não é sobre isso. É sobre o caráter de Cristo em você. Se Jesus estivesse do seu lado, lá na escola, olhando para você, esse é muito o filtro que eu uso com eles. Se Jesus estivesse lá do seu lado, o que você acha que ele ia querer que você fizesse? Que eu defendesse ela. Eu falei, então, se cantar com quem será, eu grito que não é ela. Aí eu, então quem é? Quem é? Se não é ela, quem que é? Gente, não é fácil, não. Ensine com persistência aos seus filhos. E eu vou ter que ensinar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E está tudo bem. O Senhor me disse para eu ensinar com persistência. Então, eu não posso desistir da primeira vez. Timóteo, que também é um exemplo a ser seguido, ele foi discipulado por sua mãe e por sua avó. Lá em 2 Timóteo diz que ele foi moldado por Eunice e Lloyd. Mãe e avó discipulando um filho. E hoje nós pregamos sobre Timóteo. Um exímio cristão. Martinho Lutero fazia culto doméstico todos os dias. Ele cantava salmo com os filhos e respondia perguntas teológicas à mesa. Certo dia o Bernardo virou para mim e falou assim, mamãe, Jesus era carpinteiro, ele fazia coisa de madeira, móveis, essa madeira aqui será que ele entendia tudo? Eu falei, com certeza ele entendia. E aí, querendo ver para onde essa conversa ia, sentado na mesa de café da manhã, conversando sobre isso. Eu adoro responder as perguntas deles, e quando eu não sei, a gente abre o Google junto, descobre juntos, então é bem legal. Só que o B, ele é bem filosófico, puxou mais o pai, né? Então, ele vai para umas questões filosóficas assim. Aí, papo vai, papo vem sobre madeira. Ele vai e me faz a seguinte pergunta, assim, mamãe, então, Jesus sabia exatamente a madeira que ele carregava na cruz. Jesus sabia exatamente a medida daquela madeira e de onde ela foi tirada, né? Olha o sofrimento dele. Ele que trabalhava com aquilo, morreu com o instrumento do trabalho dele. Meu filho tem 12 anos, gente. Fazendo perguntas e me levando a refletir. Dá para pensar sobre isso. E, de fato, foi um sofrimento a mais para Jesus que eu ainda não tinha percebido. Jesus sabia exatamente o tipo de madeira que era e, provavelmente, ele se questionou. Trabalhei com isso. Existe um psicólogo chamado John Bowlby, que ele mostra que laços seguros com os pais constroem nos filhos cérebros saudáveis. Existe um outro psicólogo que chama Daniel Siegel, que ele vai confirmar que ambientes familiares estruturados reduzem traumas e constroem na criança uma autoestima elevada. Ambientes estruturados, ou seja, família. Aquilo que o Senhor criou lá no Éden.
Psicólogos hoje precisam afirmar para a gente que é o ideal. A gente não precisa reinventar a roda. A gente precisa ler a palavra, viver a palavra do Senhor. Você está criando discípulos ou espectadores dentro da sua casa? Quando foi a última vez que você orou pelos seus filhos? Orou com os seus filhos, não só por eles. Porque tem uma diferença. Eu tenho assim, na minha cama, aí eu tenho uma parede que eu coloco foto dos meus filhos, coloco pedido de oração. Então, Vitor, eu oro pela escola, pelos amigos. Então, eu escrevo tudo ali, pelo futebol que ele gosta de jogar. Tenho ali o do Bernardo também, com os motivos de oração, do meu marido, da minha mãe. Orar por eles tem um peso muito grande. Eu sei que tem. Mas orar com eles, para que eles aprendam, para que eles vejam uma pessoa de referência, uma verdadeira influência dentro de casa, para que eles não precisem buscar influências fora e colocarem dentro da casa, porque eles precisam de base familiar e a gente não pode negligenciar isso. Psicólogos dizem para a gente que é importante, mas antes disso Deus nos afirma que é importante. Então, eu não posso delegar o meu papel de mãe para a criadora de jujubinha que cresce cabelo. Eu não posso delegar o meu papel de pai, o papel do Pedro de pai, ele não pode delegar, para um influencer que nada numa banheira de Nutella. É urgente o nosso papel. Famílias, nós precisamos entender a urgência do nosso papel. Em Malaquias 4 vai dizer: e ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. É o Senhor. O Senhor converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Ou seja, ordem dentro de casa. Só dá Deus. É só o Senhor que vai colocar ordem na sua casa. Isso daqui não é uma falácia, é uma promessa. O Senhor vai trazer paz para a sua casa se Ele for o Deus da sua casa. O que destrói uma geração não é a pobreza, é a ausência de pais presentes. O que destrói, o que adoece o corpo, não é só falta de vitamina ou doença, é falta de abraço também. Não sei como é que é o toque físico entre você e seus filhos, entre você e sua mulher. Tem um psicólogo que diz que a melhor forma de mostrar amor para os filhos é o marido amando a esposa e a esposa amando o marido. Porque ali os filhos começam a projetar que existe amor de verdade no mundo e eles não vão aceitar qualquer tipo de amor que se vende para eles. Eles não vão aceitar qualquer coisa que chega para eles embalado num bom presente, mas que dentro está podre. Porque eles têm alicerce. Família dentro de casa. O que mata uma família não é a rotina, é a falta de Deus. Hoje o Espírito Santo está chamando você para restaurar o altar da sua casa. Qual que vai ser a sua resposta? E eu quero fazer alguns desafios aqui com vocês. Eu quero pedir para que vocês usem esse mês, maio. Hoje é dia 14, nós temos até o dia 31 para orar todos os dias com a nossa família. Pode ser uma oração flecha. Na hora do almoço, na hora da janta, Senhor, nós abençoamos esse alimento e nós oramos e consagramos o nosso lar ao Senhor. Em nome de Jesus, recebe a nossa oração. Amém. Pode ser uma oração flecha, mas eu quero que você comece a praticar a oração dentro da sua casa. Ah, Pérsia, mas os meus pais não são cristãos. Seja você o cristão na sua casa. Ah, Pérsia, mas eu não sou casado. Seja você o filho. Se posicione como filho. Ah, eu moro só com a minha mãe. Ore pela sua mãe. Todo mundo que está aqui representa uma casa. E eu estou convocando vocês
pelo poder do Espírito Santo, a serem sentinelas de oração dentro dos lares. Porque o Senhor nos diz, e Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. É o Senhor que vai trazer ordem para dentro da sua casa. Mas Ele precisa ser convidado a entrar. Por isso eu estou te pedindo para fazer essa oração todos os dias na sua casa, com a sua família, de forma intencional, até o dia 31 de maio. Eu quero também te convidar a sentar na sua mesa sem o celular. Topa? Quero te convidar também, marido, voltar a beijar a sua esposa. Todos os dias. Topam? E eu quero ensinar para vocês uma coisa. Tá vendo esse livro aqui? Ele não é para ficar na estante. Ele é sagrado. Voltem a ler com seus filhos, com a sua esposa. Pratiquem a leitura do Evangelho dentro da casa de vocês. Leiam e ensinem a palavra, mesmo com tropeços. Pesquisa no Google o que aquilo significa. Ore, pede para o Espírito Santo revelar para você o que aquilo ali significa. Começa com Provérbios. Tem tanto ensinamento sobre família no livro de Provérbios. É um livro tão especial, escrito por Salomão, aquele mais inteligente. Cada versículo ali é uma gota de sabedoria que vai encher o seu coração e a sua casa de uma forma sobrenatural. Quem topa esse desafio? Amém. Eu quero orar pelas famílias. E eu quero que você se coloque de pé no seu lugar, porque você representa a sua casa. E hoje o Senhor está convocando um exército para guerrear essa batalha invisível que nós enfrentamos. E eu quero orar pelas famílias aqui representadas. Se você veio sozinho, Deus está te chamando. Se você veio com a sua família, esteja perto da sua família nesse momento para a gente orar junto. Feche seus olhos. Senhor, aqui estão famílias, aqui estão lares representados, Pai, essa noite. E nós convocamos esse exército do Senhor para que a partir dos nossos lares o avivamento aconteça. Que a partir dos nossos lares a transformação do Rio de Janeiro aconteça. Pai, nós somos sentinelas do Senhor, nós estamos aqui completamente disponíveis para aquilo que o Senhor quer fazer em nós, através de nós, pelas ruas dessa cidade. Pai, nós oramos pelas mentes dos nossos filhos, para que elas não se corrompam com influenciadores que não provêm do Senhor. Ensina, Pai, cada pai e mãe que está aqui, a ser mais ativo na vida dos filhos. Nos ajuda, Pai, a ser melhores mães, nos ajuda a ser melhores pais, melhores irmãos, mas antes de tudo nos ensina a ser melhores filhos do Senhor. Pai, se nós entendermos a nossa verdadeira filiação de filhos de Deus, a gente muda a nossa postura agora, porque nós somos filhos de Deus. Pai, eis-nos aqui, as nossas famílias representadas. Usa-nos para incendiar essa cidade. Usa-nos para mostrar para o mundo inteiro que o teu projeto inicial nunca falhou e não vai falhar. As nossas famílias são do Senhor. Usa-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém.